noite, domingão de live, bora já começar a semana com resultados, com produtividade, mas também com leveza, que é essencial para a nossa vida. Enquanto o pessoal vai conectando, vou colocar aqui o tema da live, para todo mundo que chegar já conseguir ver, fixar comentários, isso, pronto. Então bora lá, decidi fazer essa live no domingo, para que realmente vocês possam já começar a semana colocando em prática tudo que a gente vai conversar aqui, né? Porque é muito importante, além de ouvir, né? Além de aprender, praticar, que é a forma realmente que a gente absorve, que as coisas vão fluindo. Voltou. Fui ajustar uma configuração aqui. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre as chaves para destravar e para você ter resultados, mas com mais leveza para a sua vida, né? Porque é muito importante, sim, a gente ter resultados, a gente buscar as coisas na nossa carreira, a gente ter prosperidade, mas isso precisa ser leve, né? O que quer dizer de ser leve? Isso quer dizer que você precisa fazer, mas de uma forma que te traga realização, que te traga alegria, que você tenha tempo para você, enfim. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Então, antes da gente começar, lembra, clica aqui no aviãozinho, compartilha com pelo menos 5 pessoas, para que elas também possam acompanhar esse conteúdo, para que elas também tenham a oportunidade de já começar a semana a todo vapor, buscando os resultados, destravando, tomando consciência, porque a partir do momento que a gente toma consciência, que a gente tem conhecimento, a gente consegue fazer diferente, construir, começar a escrever uma nova história. Como que vai funcionar a live de hoje? Eu vou trazer aqui algumas chaves para realmente você, olha, nossa, isso aqui eu preciso olhar, isso aqui, ó, faz sentido, já dá para fazer esse ajuste aqui no meu dia a dia e começar a praticar a partir de agora, tá? Então aí eu vou falando, ó, essa chave aqui, anota essa chave aqui. Se você não tiver com papel e caneta próximo, pega para você aproveitar e anotar tudo que a gente vai conversar aqui. Muita coisa vai ser sobre você sentir, né? Você se conectar com algumas coisas que eu vou trazer aqui, mas muitas coisas pode ser que seja importante você anotar do que a gente vai falar, de exercício que a gente vai fazer. Então, pega papel e caneta para já anotar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pronto, bora lá, gente. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar então sobre como destravar, né, como ter resultados com leveza. E o primeiro ponto, que é o que serve antes de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, é o seu ponto de partida. Pera aí que você come a garganta. O que é o ponto de partida? Então, antes de começar qualquer coisa, antes da gente falar tudo que a gente vai falar aqui, antes da gente trabalhar tudo que precisa ser trabalhado, a primeira coisa que você precisa fazer é entender onde você tá, né? O que tá travado, o que não tá saindo como você gostaria, o que tá vindo com muito esforço, o que em muitos momentos tá doendo ou o que você gostaria de ter. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar a olhar é o seu ponto de partida. O que aí você gostaria de fazer diferente? E isso vale tanto a longo prazo, né, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, como a curto prazo, como por exemplo, que resultados, que coisas que você quer fazer diferentes essa semana que vai começar, que tá começando, ou que coisas que você percebe que na sua vida estão travadas agora e que você gostaria de mudar, que você gostaria de fazer diferente. Então, esse primeiro passo é olhar o seu ponto de partida. E aí você anota no seu caderno qual que é o seu ponto de partida, o que você quer melhorar, o que você quer destravar ou o que está sendo muito pesado para você fazer. Porque aí a partir disso é que a gente vai começar a trabalhar aqui. E aí você pode fazer de 2 formas. Isso tem algo que está travado e que eu percebo que é a longo prazo, mas tem algum ponto dessa semana específica. Perfeito. Aí você anota os 2, porque a grande sacada, né, quando a gente vai entrar em ação, né, ou quando a gente tem as nossas metas, os nossos sonhos, a carreira que a gente deseja, a prosperidade que a gente deseja, os resultados que a gente deseja, não é apenas o fato de desejar, né, do que lá na frente eu vou conquistar,
mas o fato também de que passos eu preciso dar agora. Não sei se você chegou a ver um stories que eu postei hoje, que é justamente sobre isso. São vários quadradinhos assim, uma pessoa colocando vários tijolinhos e que fala sobre isso, sobre um passo de cada dia, sobre a importância de um passo de cada dia. Então, se você quiser identificar já o ponto nessa semana, o resultado que você quer alcançar, o que você quer fazer diferente, o que você quer destravar nessa semana que está começando, anota, mas pode anotar também a longo prazo e se permita mesmo sonhar, sabe? Se necessário, fecha seus olhos e pensa assim, nossa, o que eu quero conquistar? Que coisas que seriam muito gostosas de fazer. E por que eu tô falando isso? Que a gente vai já entrar, inclusive, no segundo ponto aqui da nossa live, que se permita sonhar. Tem gente que às vezes começa a sonhar e aí se sabota. Fala assim, nossa, mas será que eu vou conseguir? Mas será que vai dar certo? Ai, não sei. Ou não se permite sonhar, ou se aprendeu a se deixar tanto em último plano que não se permite. Então, se permita sonhar e a gente vai falar mais pro final da live um pouco mais sobre essa questão dos sonhos. Então, vamos lá. Primeiro ponto identifiquei o meu ponto de partida. Que essa é a primeira chave para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. É ter essa clareza do que você quer, do que você não quer e da onde você quer chegar. É como se a vida fosse realmente um GPS. Né, que localização que você quer colocar no GPS da sua vida para que você possa alcançar. O segundo ponto, que é o mais importante, é a autoconsciência. O que é autoconsciência? Eu vou explicar aqui para vocês e vou trazer algumas reflexões, alguns pontos aqui para você começar a pensar sobre isso. O visível, né, o que a gente enxerga, o que a gente pode pegar, o que a gente pode anotar, é o que nos orienta para o nosso dia a dia, para as ações, para o que a gente quer fazer, né? Por exemplo, eu falei, começa a refletir sobre suas metas, coloca no papel e pode ser que seja números, né? Números financeiros, enfim. O visível é aquilo que nos orienta, o racional é aquilo que nos orienta. Mas o invisível é aquilo que nos move ou que nos trava. Su, o que é esse negócio de invisível? O que você está falando? Vou te explicar. O que é o invisível? As nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa lealdade familiar, as nossas crenças. Então, tudo que existe dentro de nós e que não está visível, só que faz a gente travar. Porque vamos combinar que conscientemente, racionalmente, visivelmente, a gente ia falar assim, eu quero ter a vida assim, 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 e tudo ia acontecer muito bonitinho. Né? Até, por exemplo, nossa, eu sei que tal alimento faz mal. Conscientemente eu sei, mas eu tô com vontade de vou lá e como. Porque não é o racional, é o nosso emocional, nossos pensamentos, as nossas crenças, a nossa lealdade familiar que faz a gente agir de tal forma. E a autoconsciência é justamente esse processo de você entender e cuidar daquilo que é invisível e que não é palpável, mas que pode ou te mover, né, ou te impulsionar, ou te travar. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, tá? O que é isso, Su? Como que eu faço esse processo? Eu vou trazer aqui pequenos passos para você começar a dar a partir de agora, para começar esse processo do tomar consciência. Isso que eu vou falar aqui com você é com relação à carreira, é com relação a resultados, é com relação a dinheiro, porque se eu tenho crenças e travas com relação ao dinheiro, minha carreira não vai. Se eu tenho com relação à carreira, meu dinheiro não vai. E aí as duas coisas travam. Mas pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Então, o primeiro passo, né, quando a gente olha para essa questão de trabalho, de carreira, de dinheiro, de resultados, é você começar a pensar, a tomar consciência, né, que é quando a gente fala sobre lealdade familiar, sobre pensamentos, qual foi o seu modelo, qual foi a sua referência, o que você via ou o que você sentia, principalmente na primeira infância, com relação a trabalho, com relação a dinheiro. Ai, trabalho é duro, dinheiro, quando eu comecei a trabalhar eu ouvia, nossa, ganhou seu dinheirinho. Ah, vai lá comprar suas coisinhas. Era tudo inho, pequenininho. Ah, eu via que trabalho era com muito esforço. Eu via o que você aprendeu. Qual é a sensação, quais pensamentos que vem na hora que você pensa. Muitas pessoas, o primeiro pensamento que vem na hora que fala sobre dinheiro é dinheiro é sujo. Aprende que dinheiro é sujo. E tem uma lista gigantesca de pensamentos. Então, o que eu quero pedir para você?
Se você tiver pego o seu papel e caneta, se não corre para pegar, começa a anotar no papel. Nossa, eu aprendi isso, eu aprendi que trabalho isso, eu aprendi que dinheiro é aquilo. Sobre sonhar. Muitas pessoas vão ver assim, não, pobre não pode sonhar, pobre não pode ter, e não pode ser isso, você não pode ter aquilo. E você vai aprendendo a deixar os seus sonhos. Ou se você ali na infância sente que não foi prioridade, nunca se deixou também como prioridade. Não, eu preciso fazer para todo mundo. A hora que todo mundo estiver super bem, eu olho para mim. Então, que modelos que você aprendeu com relação a isso? Sobre desejar, sobre ganhar dinheiro, sobre trabalho. Olha lá, a Flá colocou, tem que morrer de trabalhar para ter êxito. E aí, o que acontece? Ótimo exemplo. Se eu tenho que morrer de trabalhar para ter êxito, o que vai acontecer? Eu vou passar a vida fazendo um esforço gigantesco e sendo pequenininho, porque eu tenho que morrer de trabalhar para ter êxito. E aí, inconscientemente, de uma forma invisível, né, usando o termo que eu trouxe aqui para vocês, eu vou morrendo de trabalhar. É onde eu faço um esforço gigantesco. Aí se eu trabalho em empresa, por exemplo, eu nunca sou reconhecida, as pessoas que fazem menos são promovidas e eu não. É onde se eu trabalho como terapeuta, se eu sou empreendedora, se eu tenho meu negócio, eu faço muito esforço para conseguir ter meus clientes. É onde é sempre tudo com muito esforço e até na vida, nas minhas relações, é onde eu preciso fazer um esforço porque parece até às vezes que eu não sou vista. Então, eu vou repetindo os padrões que eu aprendi. Por que isso, Su? Porque quando a gente, principalmente quando a gente é criança, por isso que eu falo, sempre pensa na primeira infância, que aí depois a gente vai repetindo padrões. É claro que existem coisas que podem machucar a gente na adolescência, na fase adulta, enfim, e que podem atrapalhar. Mas principalmente na primeira infância, a gente é uma esponjinha de pegar informações. Então é como se fosse um gravador e você ficar ali gravando tudo que você aprende. A criança, ela modela muito. Então, se eu aprendi, né, se dentro do meu sistema foi que tem que trabalhar até morrer para ter êxito, que dinheiro é suado, que dinheiro é sujo, que trabalha com muito esforço, que eu trabalho, eu não preciso estar realizado, eu tenho que trabalhar para pagar boleto. Eu vou aprender que carreira é ruim, que trabalho é ruim, dinheiro é um assunto que é proibido. Percebe? Sendo que quando a gente olha para a carreira significa caminho. É o caminho que eu quero seguir usando os meus talentos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Dinheiro é energia de vida. E percebe, né? Trazendo o exemplo que a Flá trouxe, quando eu tenho que morrer de trabalhar para ter êxito, não conecta com o dinheiro, que é a energia de vida? Então, anota tudo o que você aprendeu. Tudo que você aprendeu com relação a dinheiro, a trabalho, a ter sonhos. Nossa, eu quero uma casa bem grande, não sei o que. Ai, não, isso não pode. Ai, eu quero... Isso não pode. Como que foi que você aprendeu sobre isso? Um segundo ponto para você ir anotando e a gente já vai falar sobre como movimentar, tá? Sobre como lidar com tudo isso. Segundo ponto é... Você sente que você merece? Se você identificou lá atrás seu ponto de partida, sua meta, seus sonhos, você de coração se sente merecedora? Porque muitas pessoas, a hora que começa a se imaginar tendo os resultados que deseja, ou tem gente que até consegue ter os resultados, só que não é de um jeito leve. E quando eu falo leveza, de uma forma leve, não quer dizer que é simples, eu não faço nada, as coisas acontecem. Quer dizer que eu faço, mas não é aquele negócio que às vezes vai até minha saúde embora por conta disso. Percebe que existe uma diferença? Então, existem pessoas que até conseguem, né, os resultados, só que é sempre suado, sempre com muito esforço, sempre com... Enfim. Então, a segunda coisa para você se perguntar é, eu me sinto merecedora? Ou eu sinto que não, que eu tenho que fazer muito esforço e que se for fácil eu vou sentir até culpa. E que se eu tiver um tempo para descansar, um pouquinho maior do que eu tenho hoje, eu vou me sentir culpada. E se eu tiver dinheiro e for toda semana fazer tal coisa para mim, eu vou sentir, sei lá. Como que você se sente? Você sente que você merece mesmo? Ou na hora que você pensa nas suas metas, nos seus sonhos, você já pensou com a régua bem baixa? Porque isso também pode ser sinal de você não se sentir merecedora. E por que vem essa sensação, né, de não ser merecedora? Pode ser de coisas que você ouviu, de isso não é pra você, isso não sei o que, não pode gastar, pobre não tem gosto. E quando eu falo isso, gente, não é sobre a intenção
né, dos nossos pais, sobre, eles não queriam, que não quer que você sonhe. Muitas vezes é por proteção, né? Nossa, olha, a gente não tem condição, não quero que ela se fira. Deixa eu mostrar aqui que é um pouco menos. Então, eu não sei se vocês já viram, já leram, enfim, sobre a história, sobre os caranguejos, né? O pessoal pega o caranguejo lá na praia, põe tudo num balde. Quando um caranguejo está quase conseguindo sair do balde, os outros caranguejos que estão lá puxam ele para baixo. Por quê? Não é porque vem morrer com a gente, é porque eles acham que sair do balde é perigoso. E é isso que muitas vezes pode ter acontecido na sua infância. Sair do balde é perigoso, sair do balde é perigoso. E hoje você tem fora do balde um monte de oportunidades e por medo não consegue ir. E por não se achar muitas vezes merecedora por conta do que você aprendeu, ou por repetição, por lealdade ao seu sistema familiar. Vou falar aqui um pouquinho daqui a pouco. Mas são coisas que você foi gravando dentro de você. Nunca acho que estou no caminho certo, sempre fico duvidando. Aí é um ponto bem importante que está relacionado à terceira questão que eu quero trazer aqui para vocês refletirem. Flávia, vê se faz sentido para você e como que é isso para você. E vai anotando, tá, gente? Com relação a será que eu consigo de ficar duvidando? Então, eu me sinto merecedora? Não, se eu percebi que até me sinto, ou percebi que não, tudo bem, anota. Você se sente segura para conquistar essa meta? Você acredita em você? Você confia em você? Ou você duvida que vai alcançar? Ou você duvida muitas vezes da sua capacidade? Ou você acha muitas vezes que tem que fazer um monte de curso e ficar se atolando de coisas e parece que o caminho nunca tá claro? Porque quando existe uma insegurança, geralmente, porque no ser humano não quer regra, né? Geralmente, cada caso é um caso que a gente vai trabalhando. Mas geralmente está associado à necessidade de agradar aos outros. Então, por que eu me sinto insegura? Porque, nossa, e se eu gravar tal vídeo e fulano achar que não tá bom? E se eu falar não pra tal pessoa e essa pessoa se chatear? Nossa, e se eu ganhar muito dinheiro e as pessoas começarem a falar que eu sou arrogante, porque foi isso que eu aprendi? Então, com relação à segurança ou à insegurança, como que você está hoje quando você olha para esse seu sonho, para esse seu desejo, para essa sua meta? E anota, porque tudo isso, percebe que dentro do invisível existe um bolo gigante. Por isso que, inclusive, que dentro da minha mentoria, boa parte dela, a maior parte dela é para trabalhar as questões invisíveis. Tudo isso que eu tô trazendo. Para depois a gente trabalhar as questões racionais, as questões visíveis, as questões estratégicas. Porque se eu não trabalho essas travas, esses cadeadinhos que eu vou colocando dentro de mim, não adianta eu olhar para as outras coisas. Porque, eu não acredito que eu sou capaz. Eu sinto culpa, eu não me sinto merecedor, eu aprendi que dinheiro é ruim, eu aprendi que trabalho, nossa, só suando muito, tirando sangue de leite de pedra. Então, é muito importante você começar a ter, e só o fato de olhar para isso, que não é muitas vezes confortável, já vai trazendo para a consciência. E a partir do momento que você vai trazendo isso para a consciência, você começa a perceber nossa, eu aprendi isso realmente. Eu era uma criança, eu era adolescente, eu não sabia muito. Às vezes não podia, né, opinar, fazer diferente, enfim. Mas agora, como adulta, o que eu posso fazer diferente? Então, a partir do momento que você toma consciência com relação a tudo isso que eu tô trazendo, por mais que muitas vezes seja desconfortável, você começa a ter a opção de fazer diferente, a tornar o invisível visível para poder mudar. E aí, você começou então a trabalhar essa questão da consciência. Eu tô vendo aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Aí, um outro ponto com relação da consciência, o último ponto com relação à consciência é os seus medos, né? Medo com relação ao dinheiro, por exemplo, medo de faltar, medo de não ter suficiente, os medos com relação a se expor, ter vergonha, os seus pensamentos
né? Quando a gente olha para esse todo dessa parte da autoconfiança, da autoconsciência, os pensamentos que você tem hoje, eles estão contraindo a sua vida, os seus resultados, a sua carreira, o seu dinheiro, ou eles estão expandindo? O que isso quer dizer, Su? Contraindo eu não posso, é sempre difícil, eu tô fazendo com muito esforço, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho culpa. Expandindo eu tô fazendo, vou procurar uma nova oportunidade, vou fazer isso, vou por aquele caminho, vou fazer... O que os seus pensamentos têm feito hoje com você? Por quê? Os nossos pensamentos, o que a gente pensa, gera emoção, né? Por exemplo, se eu pensar em algo triste, eu vou me sentir triste. Se eu pensar em algo positivo, eu vou me sentir feliz. Então, os nossos pensamentos, as nossas crenças, a nossa lealdade familiar, que eu acabei de explicando, já vou explicar para vocês, trazem emoções. Tristeza, alegria, medo, que trazem ações ou não ações, né? Tem gente que age, tem gente que simplesmente trava, que trazem resultados. O que é essa lealdade familiar, Su? Lealdade familiar são os padrões que eu repito e que vêm sendo repetidos dentro da minha família, que isso a gente trabalha dentro da sessão de constelação sistêmica, constelação familiar. O que isso quer dizer? Nós herdamos, né, além da nossa aparência, dessas questões genéticas que muitas vezes vocês ouvem, nós herdamos também os medos, os traumas, os talentos, os dons de até 7 gerações antes de nós. É igual, por exemplo, quando você vai no médico você tá com alguma questão, aí o médico fala assim, nossa, tem alguém na sua família que já teve tal doença? Os medos, os talentos, os dons também são dessa forma. Então, se dentro do seu sistema familiar, por exemplo, sempre o trabalho eu aprendi que tinha que trabalhar até morrer para ter êxito, eu vou repetindo esse padrão por lealdade. Se o dinheiro, sempre a pessoa perdia dinheiro, quebra de empresa, quebra financeira, enfim, tô repetindo esse padrão. Sempre de mulheres guerreiras, de não sei o que, repito esse padrão. Teve uma pessoa que eu tava conversando semana passada ou retrasada, que ela tava agendando um horário comigo, né, e ela trouxe a questão dela, aí ela falou, nossa, eu tenho que dar conta de tudo aqui em casa e não sei o que, ela é uma pessoa que é casada. Eu falei assim, sua avó e sua mãe eram mulheres fortes também, elas que davam conta da casa e não se sentiam apoiadas de alguma forma pelos maridos? Sim. Isso é lealdade familiar. Su, então eu tô presa nisso? Não. Isso é lealdade familiar em um amor cego. Por amor, de uma forma inconsciente, né, ou invisível, como eu trouxe o exemplo aqui pra vocês, eu repito esse padrão, porque eu não tenho consciência. Então eu repito, eu vejo que minha vida vai ali, Su, mas, por exemplo, minha mãe não teve tanto estudo, eu já fiz faculdade, já fiz 500 cursos, já li tantos livros, mas a hora que vai ver pro financeiro e pro esforço, tá exatamente igual. Por amor, eu faço igual. Sabe quando é adolescente, fala, nossa, minha mãe faz isso, vixe, olha isso que meu pai faz, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente fala, putz, estou igualzinho? Então, é isso que a gente herda, e é a lealdade familiar também. E aí, essa parte em que minha vida trava, em que é tudo com muito esforço, em que eu contraio a minha vida ao invés de expandir, é um amor cego. O que é um amor saudável? Nossa, eu vim de uma família em que eu entendi. Para eles o trabalho realmente, né, foi passando essa mensagem de geração para geração, que o trabalho é com muito esforço para ter êxito, que o dinheiro é sujo, que não sei o quê. Porque para eles realmente foi desse jeito, foi difícil e foi a forma que eles encontraram de me proteger. Mas agora, por amor a eles, eu posso fazer diferente, entendendo que o que eles fizeram custou muito, mas que agora existem novas oportunidades. Então existe o amor cego e o amor saudável, mas é esse campo invisível também. Su, como que eu identifico isso? Através da sessão de constelação familiar. Como você pode começar a ter um cheiro, a ter essa percepção disso no seu dia a dia, antes de agendar a sua sessão, enfim, depois quem quiser me manda direct, a gente conversa certinho. É começar a perceber que padrões que têm acontecido na sua vida que sempre se repetem, ou, por exemplo, existem pessoas que trabalham em empresa. Nossa, eu mudo de empresa, mas em toda empresa que eu trabalho, sempre eu que tenho que fazer tudo.
Peraí, o que você aprendeu sobre trabalho? Nossa, ou eu nunca sou reconhecida. Meus gestores, meus diretores, enfim, as pessoas que estão um cargo acima de mim, parece que nunca me dão o suficiente, parece que eu faço e não recebo. Peraí, às vezes preciso olhar alguma questão com relação ao pai, de eu estar esperando algo e às vezes não é do meu chefe, às vezes é do pai. Então são questões que a gente vai olhando e vai trabalhando. Então começa a perceber que situações que têm se repetido, olha para essas travas, para esses pontos que você percebeu, que você anotou, né, que a gente conversou no início da live, que você quer que melhorem, e começa a ver, nossa, como isso se repete. Se eu conquistar o que eu quero, essa pergunta vai parecer estranha, mas depois, na hora que você começa a pensar, vai fazer sentido. Se eu conquistar aquilo que eu quero de uma forma leve, o que eu vou perder? Sim. Por quê? Por exemplo, eu não ganho tanto dinheiro assim, eu ganho dinheiro suficiente para pagar as contas, tô sempre apertada. Se eu ganhar muito dinheiro, vai vir um monte de gente ficar me pedindo dinheiro emprestado, eu não vou conseguir falar não sei o que eu vou fazer, pode ser que eu perca a amizade deles. Se eu conseguir um trabalho assim, então o que eu vou perder? Eu posso ser julgada, eu posso me afastar. Por que eu tô falando isso? Porque o ser humano, isso tá dentro da sistêmica também, tem uma necessidade básica de pertencer. E é o mínimo risco de não pertencer, ele abre mão das coisas. Por isso que é tão importante a autoconsciência, porque você começa a entender uma forma de pertencer de um jeito saudável. Então, o que você vai fazer depois que a gente finalizar aqui? E por que eu falo depois, logo que a gente finalizar? Porque se vai deixando para depois, nunca faz. Ou vai fazer depois que já doeu muito. Então, não deixa isso acontecer com você. Então, o que você vai fazer? Tudo que a gente está conversando aqui, que anotou, olha, vê onde está se repetindo. Nossa, isso aqui é igualzinho minha mãe fazia, igualzinho meu pai fazia. Para você começar a ter esse novo olhar e já entendi que eu estou repetindo. Como eu posso fazer diferente a partir de agora? Sim, é um pouco desafiador a gente olhar para isso sozinhos, mas eu tô dando alguns passos para esse processo de despertar. E aí, quem tiver interesse em aprofundar, entender mais, depois manda direct, a gente agenda tudo certinho. Mas é muito importante começar esse passo, porque a gente hoje tá num mundo com tanta informação, com tantas coisas, que a gente acaba anestesiando as nossas emoções, anestesiando a nossa história, anestesiando as nossas dores. E quando eu olho para minhas dores, quando eu olho para minha história, quando eu olho para os meus medos e trabalho com eles e entendo o invisível que me trava, eu fico muito mais segura, eu fico muito mais confiante para conseguir os resultados que eu desejo. Porque se dentro de mim eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu posso falar qualquer coisa, as pessoas sentem cheiro do medo, da insegurança, da culpa. A gente sente. É a outra parte do invisível. Então, olha para isso, comece a olhar para isso com carinho. E entenda, lembra que eu falei assim, quando a gente é criança, a gente é uma esponjinha. A gente é um gravador que vai modelando, que vai gravando tudo que foi aprendendo, e se eu não trabalho dentro de mim, eu vou repetindo esses padrões, que muitas vezes podem ser bons e me impulsionar, e em outros momentos podem me travar. Só que lembre-se, você é o gravador, você não é a gravação. Então você pode fazer uma nova gravação a partir de agora. O que você quer gravar a partir de agora nesse gravador? Eu quero gravar que eu me sinto seguro, eu quero gravar que meus sonhos podem se realizar. Ok. Como que você pode fazer diferente a partir de agora no seu dia a dia? E aí, qual que é a melhor forma de você fazer isso, né? De você colocar isso em prática, né? De como fazer isso no seu dia a dia. Quando a gente fala de carreira, de dinheiro, de vida como um todo, colocar em prática os seus talentos, as suas habilidades. Su, não vejo talento, Su, não vejo habilidade. Começa a pensar nos momentos difíceis que você passou, o que te ajudou a superar? Nos momentos que você conquistou algo, o que te ajudou a conquistar? O que as pessoas falam sobre você? Lembra que eu falei que a gente herda? Né? A Flá deu o exemplo aqui de, nossa, eu aprendi que tem que trabalhar até morrer para ter êxito. Só que além disso, a gente traz coisas positivas, a gente traz talentos, a gente traz dons.
O dom de se comunicar, de eu conseguir estar aqui com vocês, foi um dom que eu herdei, é um talento meu que eu uso para o meu trabalho, que eu uso para o meu servir. Então, quais são os seus talentos? E se nesse momento você travar, tá tudo bem, anota aí no papel, preciso descobrir os meus talentos. E comece a identificar no dia a dia. Por quê? Principalmente quem tá já num ponto de se sentir muito insegura, quem tá com a autoconfiança abalada, enfim, tem muita dificuldade de olhar para si com carinho. E quando a gente tem um talento, um dom, aquilo pra gente é fácil de fazer. Por exemplo, para eu estar aqui na live, para falar com vocês, para me comunicar, isso para mim é fácil, é fluido, é leve. Lembra que a gente iniciou a live falando sobre ter resultados com leveza? Porque isso é algo que eu herdei. E que eu uso isso a meu favor. E que eu uso, inclusive, as dores, os medos, tudo que eu vivi a meu favor para me dar força para eu poder fazer. Então, começa a pensar assim, nossa, o que eu faço com facilidade? E que às vezes eu não dou valor? Começa a olhar. E como, nossa, com o que você trabalha hoje? Como que você pode trazer mais leveza para esse trabalho? Como que você pode usar os seus talentos? Ah, isso eu tô querendo fazer uma transição de carreira. Perfeito, como você pode usar os seus talentos para isso, as suas habilidades, como você pode transformar a sua dor, o seu medo em força, para você conseguir conquistar ainda mais coisas. Porque quando a gente faz, né, por isso que tem esse movimento do transformar em força, eu reverbero para o mundo, independente do trabalho que você faça. Ah, Su, mas você atende pessoas, né? Você trabalha com constelação, você trabalha com mentoria, não qualquer trabalho. Às vezes um simples bom dia, você pode mudar completamente o dia de uma pessoa, um simples sorriso. E aí você vai mudando toda a energia ao seu redor. Então, anota, se você já lembrou de algum talento, eu me comunico bem, eu sou uma pessoa acolhedora, eu sou uma pessoa que tenho bem intuitiva, eu sou uma pessoa comprometida. Quais são os seus talentos e como você pode usar eles a partir de agora? Ah, Su, eu tinha isso, eu era uma pessoa que fazia, mas hoje em dia eu tô tão exausta que eu não tô conseguindo. Ou eu tô com tanta raiva, porque quem geralmente lá atrás, quando tava na época de gravando, de modelando, foi a filha muito boazinha, muito perfeitinha e vira um tratorzinho de executar, ou vai pra exaustão ou vai pra raiva. Mas se você conseguia fazer coisas lá atrás, hoje você também consegue. Então, olha para a sua história. A melhor forma da gente ter resultados com leveza, servir através do nosso trabalho, da nossa vida, das nossas relações, é se apropriar da nossa história, se apropriar de tudo que a gente viveu, inclusive das nossas dores, inclusive daquilo que não foi legal. Porque aquilo também nos fez crescer. Se hoje eu tô aqui num domingo fazendo uma live sem sentir peso nenhum de nossa, que saco, é domingo, pra mim é um prazer estar aqui. É porque um dia eu passei por uma situação que tava me doendo tanto. Porque eu comecei a me cuidar e olhar pro invisível. E pra quem não tava no começo da live, eu falei uma frase que foi assim: o visível te orienta, mas o invisível te move ou te trava. Eu não cuidava desse invisível. Eu falava que era besteira, que eu não tinha tempo, que eu não tinha dinheiro, eu arrumava um monte de coisa. E aí eu fui pela dor, olhar para os meus medos, olhar para as minhas dores, olhar para minha lealdade familiar, olhar para minha criança. E eu fui pela dor. Só que se eu não tivesse passado por isso, foi a forma que eu tive, porque tava dando tanto cabeçada, falou, deixa essa menina sofrer, que aí quem sabe... E por esse momento de dor, eu tive uma transformação tão linda de tantas coisas que eu, sim, entrei em ação para buscar para minha vida, mas que me ensinou. Então, olha para a sua história e a partir do momento que eu me aproprio da minha história, é muito mais fácil desenvolver o meu trabalho. É muito mais fácil eu ajudar as pessoas a entenderem esse invisível, eu ajudar as pessoas a terem resultados mais leves na carreira, serem mais felizes, né? Fazer essa ponte com o dinheiro para um não travar o outro. Então olha para a sua história e eu sei que tem coisas na nossa história que é doído de olhar, que tem coisas que são desconfortáveis da gente olhar, mas que são necessárias.
Porque, sabe, a gente vai colocando sujeirinha debaixo do tapete, chega uma hora que o tapete não tem mais lugar. E aí, o que acontece? A hora que o tapete não tem mais onde esconder? Dor física, doença no físico, quando eu não cuido do emocional. Perda de dinheiro absurda. Por quê? É uma forma do invisível dizer pra você, você não vai olhar pra isso? Porque quando chega no físico, é porque o seu emocional já tava gritando faz muito tempo. Só que muitas vezes precisa sair do invisível, né? Que é muito mais fácil eu falar pra alguém, nossa, eu tô machucada, não vou fazer isso, machucada visivelmente, do que eu falar, eu tô tão machucada por dentro, eu não quero. Porque é realmente difícil. E um exercício que eu quero convidar você a fazer no decorrer dessa semana é você começar, você identificou aí seus planos, o que tá te travando, sua lealdade familiar, os pensamentos, os medos, merecimento ou não, culpa ou não, enfim. E você começar a identificar, e a hora que você vê que você vai fazer um negócio que você tá com medo, verbaliza. Não precisa falar para as outras pessoas. Só verbaliza, eu tô com medo de fazer isso. Porque você começa a acolher as suas emoções e desanestesiar. E aí você fica muito mais fácil para você lidar. Então começa a assumir. Começa a se apropriar, inclusive, dos seus medos. Por quê? Se eu fico de costas para o que eu considero meu inimigo, que é meu medo, eu posso tomar uma punhalada pelas costas. Se eu olho de frente para ele e falo, cara, eu tô com medo, mas vamos ver como que eu vou lidar com você. É muito mais fácil. É menos uma coisa que eu tô escondendo de mim mesma. É menos uma ansiedade, é menos uma preocupação. Então, se vier medo, se vier insegurança, eu vou fazer isso, mas estou insegura. Gente, quantas coisas eu já não fiz com medo, com frio na barriga, insegura. Mas aí, antes de fazer, o que eu posso fazer para me sentir mais confiante? O que eu posso fazer para me sentir mais segura? Quem que eu tô querendo agradar? Por que eu tô sentindo isso? Mas é desligar o botãozinho do piloto automático. Para quê? Eu busque ter o que eu quero, mas de uma forma mais leve. E é isso que você pode se perguntar também no decorrer da semana. Ok, preciso fazer isso. Como que eu posso tornar isso mais leve? Como que eu posso tornar isso mais divertido para o meu dia a dia? E o último ponto é justamente sobre o poder dos sonhos. Deixa eu tomar uma água enquanto isso. Me fala se está fazendo sentido. Se tiver alguma dúvida, pode mandar enquanto eu vou molhando aqui a garganta. Vamos lá. Então, o que acontece? No começo da live, eu fui falando com vocês sobre olhar, né, para o que tá travado, para o que você quer conquistar. E eu falei da frase, vou repetir mais uma vez. O visível te orienta. O invisível é o que te move ou o que te trava. Isso vale para os seus sonhos, para as suas metas também, não só para as dores. Então, tudo isso que você deseja alcançar, realizar, fazer, experienciar, você precisa sentir. Não adianta só imaginar, eu quero viajar para tal lugar. Não, se isso não te trouxer alguma sensação, se não fizer sentido do que aquilo é importante para você, não adianta. É igual trabalhar para pagar boleto. Não tem sentido. Se não tem sentido, fica pesado, fica chato, causa exaustão. E geralmente quem é muito perfeccionista, quem se cobrou sempre para ser o filho ou a filha boazinha, vai sorrir pros outros e falar que tá tudo bem, que tá tudo lindo, mas por dentro tá ali, doendo para caramba. Então, da mesma forma que eu falei para você olhar para essa questão do modelo que você teve, do que você aprendeu sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre poder ou não sonhar, sobre poder ou não comprar, sobre contrair ou expandir, sobre sensações com relação a isso, se imagine também, se conecte também com os sonhos. O que você quer realizar? Por exemplo, se você pensou só entre aspas, tá? Quero ganhar X financeiramente, quero ter X de dinheiro até o fim do ano. Ok, mas o que isso vai te trazer? Que experiências que você quer viver? O que você quer sentir?
Meu sonho é comprar carro tal. Se imagina com ele, como que você vai sentir aquele cheirinho de carro novo? Eu quero viajar para tal lugar. O que te chama a atenção? Como vai ser você estar ali? Porque é o invisível que nos trava, mas é o invisível também que nos impulsiona. E a partir do momento que você está olhando para essas travas, entendendo, trabalhando essas travas, né? Porque não adianta só olhar e falar, tá bom, você existe, né? Precisa cuidar delas. E olhando e sentindo a importância desses sonhos, é aí que as coisas vão. É aí que é uma delícia fazer uma live num domingo às 8h40 da noite. Por quê? Porque é algo que faz sentido. Que é o que impulsiona qualquer um de nós, seres humanos. E se você... Tem muitas pessoas que me procuram, que eu atendo, que estão aqui nas lives, enfim, que estão anestesiadas, né? Que aprenderam desde criança a ser crianças fortes, a ser pequenos adultos, a ter responsabilidades que uma criança, né, não deveria ter tido, enfim. E que aprendeu, ou que passou por tantas coisas que machucaram, que falou, eu não quero mais sentir. Ninguém mais me machuca, ninguém mais me abandona, ninguém vai mais me ferir, eu não sinto nada. Aí fica difícil sentir os sonhos. Se você está nessa situação, e geralmente quem é mais anestesiado gosta de compartilhar e tá tudo bem, se você se identifica nessa situação de, nossa, só não consigo nem chorar, ou o choro fica entalado, ou ó, não consigo mais sentir, é muito importante desanestesiar. Lembra que eu falei? Dinheiro é energia de vida. A carreira é o nosso caminho. E a vida, ela precisa de movimento. A gente é vida, né? Se você olhar para o seu corpo, a unha vai estar crescendo, os cabelos vão crescendo, a gente se machuca, vai cicatrizando. A vida é isso. E nós somos vida, o nosso corpo já mostra isso. Então, se você anestesiou, começa a buscar formas de se desanestesiar. Como isso? Começa a se permitir em quem você confia um pouquinho mais. Ou não precisa ser se permitindo sentir com relação a pessoas. Começa a sentir, às vezes, o cheiro das coisas, o prazer puro. Não sei se vocês já ouviram falar de prazer puro. O que é o prazer puro? É quando eu me conecto com algo que não tem mistura. Por exemplo, uma das coisas que é o meu prazer puro, assim, acho que é um dos que eu mais amo. Eu amo o pôr do sol. Então, um prazer puro que eu pratico muito, sempre que possível, porque geralmente final do dia, né, dia de semana eu tô em atendimento, mas sempre que possível, é olhar o pôr do sol, porque aquilo me traz um preenchimento, um sentir, uma alegria de uma forma pura, sem precisar me preencher com um monte de curso, com um monte de coisa, enfim. Então comece a ver o que te desanestesia, o que te faz sentir esse prazer puro. Às vezes um andar descalço na grama, um tomar um banho mais demorado, mais gostoso. Começa a colocar pequenos prazeres na sua vida, isso vale até para quem não está anestesiado, tá? Prazer puro é vida. E começa a contemplar a vida. Porque a partir do momento que eu contemplo a vida, a partir do momento que eu contemplo e honro a minha história, a partir do momento que eu contemplo e honro os meus talentos, a partir do momento que eu entendo que o dinheiro é energia de vida e não uma maldição, um sujo, a partir do momento que eu entendo que carreira é um caminho, é minha forma de servir através dos meus talentos, e eu posso buscar algo que me realize, não fica pesado. Precisa de comprometimento, às vezes vai precisar ficar um pouquinho mais, mas não é pesado, não faz você ficar doente. Eu já cheguei, e por isso que eu trabalho muito com isso, eu já cheguei a ter intolerância à lactose, cheguei a ficar internada, coluna travada, até pressão alta eu já tive, por conta de não ter leveza entre os meus resultados e a minha vida. Eu era o tipo de pessoa que ia trabalhar doente. Eu já cheguei a trabalhar com pneumonia. Eu falava, não, eu dou conta, o tratorzão, eu dou conta. Porque se eu não cuido, eu vou ficar doente. Ou eu não tenho resultado, ou eu tenho resultado e vou ficar doente. Não tô rogando praga, mas é o ciclo da nossa vida. Então é importante ter essa leveza. E essa leveza é através de toda essa conexão que eu trouxe aqui para você, de onde você quer chegar, onde você tá,
Que padrões você vem repetindo? Ah, na minha família todo mundo perde dinheiro, na minha família trabalha dura, na minha família tudo mulher guerreira. Eu acho que já dá pra vocês saberem pelo que eu tô trazendo aqui. Eu vim de uma família de mulheres guerreiras. E por lealdade, por amor cego, eu era exatamente igual. Ah, e o ponto principal, né? Hérnias na cervical. Então, olhe para isso. Comece a praticar esse prazer puro no seu dia a dia. Se olhar com amor. Fazer coisas gostosas por você. Muitas vezes, a gente traz leveza para a nossa vida. É claro que você precisa ter momentos todos os dias para olhar para você, para se cuidar, enfim. Mas às vezes a gente traz leveza para a nossa vida por coisas simples. Por exemplo, teve um momento da minha vida que eu aprendi que, essa roupa aqui é de sair. Quem aprendeu aqui me fala, põe eu. Essa roupa aqui é de sair, essa roupa aqui é de usar em casa. Ou essas toalhas, essas coisas aqui é para visita, essas aqui é para quando a gente tá em casa. Me fala se foi só eu. E aí o que acontecia? No meu dia a dia, não podia as coisas melhores? Não, hoje eu tô a fim de tomar nem que for um suco, não preciso nem tomar um vinho, na taça e tá tudo bem. São pequenos agrados, pequenas levezas, ó lá, a Jaque falando eu, que você pode colocar no seu dia a dia. Su, vai resolver tudo? Não, precisa olhar para todos esses pontos que eu fui trazendo aqui para vocês. Muitas vezes precisa trabalhar, por isso que eu falei que boa parte da mentoria a gente fica trabalhando tudo isso para depois ir para a parte estratégica. Mas são pequenas coisas, pequenos presentes que você pode se dar. De usar a melhor toalha, seja de banho, seja de mesa. De tomar um suco, tomar uma água numa taça. De abrir um vinho, tomar um vinho e comemorar a vida, comemorar, nossa, uma nova semana que vai vir. Assistir a live aqui, vou olhar para isso e colocar em prática. Trazer leveza. Se você aprendeu, né? Se você que trabalha sofrida para pagar boleto, que a vida é difícil, que a vida é não sei o que, lembre-se, você é o gravador. Aquela criancinha, apenas um gravador que gravou tudo isso. Você não é aquela gravação. Você pode começar a partir de agora a gravar, a escrever uma nova história. Aquela que você se orgulhe de contar. De olha as coisas aqui que eu passei, mas olha essa virada de chave. E as coisas vão fluindo. E aí vai ter outras situações e outras coisas que você vai trabalhando. Porque a gente sempre vai ter coisa para olhar, situações para cuidar. E um ponto, é isso mesmo, Jaque, pôr mesa para você comer mesmo estando sozinho. Uma mesa linda. Porque senão, deixa que é só para mim. Não, você é o maior presente que você tem. Se a gente não se valorizar, se a gente não se olhar, não vai ter empresa, não vai ter cliente, não vai ter ninguém que valorize, não. Se eu continuar repetindo os mesmos padrões por amor cego, você pode virar de ponta cabeça. Não vai ter. Então começa a olhar para a sua história. E um último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que não tá nem anotado, mas me veio, acho que é importante falar. Olhar para a relação que você tem com os seus pais. Su, o que você quer dizer com isso? De uma forma macro, tá? Eu sinto que eles fizeram muitos sacrifícios e eu me sinto em dívida com eles. Aí eu não consigo olhar para minha vida, eu fico olhando para trás. Eu sinto que eles não me deram o suficiente, ou eles na vida não sei nem quem são. Tô olhando para trás e não consigo olhar para frente, eu não consigo tomar o que eu recebi lá atrás. Então comece a olhar, porque muito também da nossa relação com trabalho e dinheiro está relacionada às relações com os nossos pais. Principalmente com a nossa mãe, mas tem questões com o pai também. Então comece a olhar que relação que você tem, que sensação que você tem, e olha para o dinheiro, e olha para o trabalho, e você vai ver que várias coisas vão se conectando. Porque a nossa vida ela tá todinha conectada. Então olha para isso com carinho, para que a partir daí você possa olhar para a sua vida, olhar para os seus sonhos, para o cheirinho do carro novo, para a casa nova que você quer, para a viagem, para a família que você quer construir, para a nova carreira que você quer trabalhar, enfim, sem pesos, que muitas vezes você está carregando e ninguém nem pediu para você carregar.
é que você foi aprendendo. Teve uma pessoa que eu atendi, ela carregava todo mundo, salvava todo mundo. Ela trabalha, né, com atendimento. Aí antigamente os atendimentos dela, que era para ser 1 hora, levava umas 2 horas, não conseguia cobrar, enfim, era todas essas coisas. E aí a gente foi trabalhar, na verdade ela fez uma constelação comigo. E aí o que aconteceu? Ela estava carregando um monte de peso que ninguém nem tinha pedido para ela. Ela foi acostumada a ser tão responsável desde criança, que ela precisou cuidar da irmã mais nova, a mãe trabalhava, fazia tantas coisas, que ela começou a carregar o peso de todo mundo, inclusive dos pacientes dela, que às vezes ela nem cobrava, que às vezes, né, dava sessão de presente, enfim, e aí desequilibra a lei do dar e receber. E aí a gente foi, trabalhou isso dentro da constelação, depois ela mandou mensagem, ela, isso é esquisito, porque tá leve, eu não sei como lidar, e é normal, porque a gente aprende a viver de uma forma, e aí a hora que a gente vê que é leve, fica estranho, porque é como se fosse uma forma nova de viver. Mas é uma forma ruim? Não. Mas é como se você ficasse carregando, pensa assim, que você tá com 2 mochilas, 3, uma que é a sua mochilinha e mais 2 mochilas que não são suas, que você carregou uma vida inteira, por 20, 30, 40 anos, a idade que você tem. E aí de repente você tira 2 que tinha 20 quilos cada um e carrega só os seus 10 quilos. Dá um alívio, mas ao mesmo tempo é diferente. E tá tudo bem. Então comece a identificar que pesos que você tem carregado que não são seus. E pode ser que esses pesos que você está carregando, levando, que muitas vezes nem te pediram, que não são seus, é querendo salvar os seus pais, é querendo salvar seus clientes, é querendo salvar seus colegas de trabalho. Teve gente já que eu atendi, que estava a ponto de ser mandada embora, porque fazia o trabalho de todo mundo, só que não entregava o que era dela, fazia hora extra, ela era cobrada por quê? Pela hora extra da atividade que era dela. Porque aprendeu a salvar o mundo. E nossa, esse trabalho, esse não sei o que, só que toda empresa que ela passava era o mesmo padrão. Então, que pesos você tem carregado? Olha se eles são seus. Será que eles são seus mesmo? E os sonhos? Que sonhos que você quer ter a partir de agora? Se ninguém fosse te julgar, se ninguém fosse nem saber que você está realizando ali, o que você gostaria de conquistar? Como que você iria se sentir? Lembra, o visível te orienta, mas o invisível é o que te move ou o que te trava. Então se permita sentir. Se imagina no meu celular, é que não vai dar pra mostrar porque eu tô aqui fazendo a live com vocês. Eu tenho um quadro dos sonhos, de metas que eu quero conquistar, tá na tela de bloqueio. Eu aperto pra ver a hora, eu já vejo ali, eu já me conecto, já me sinto naquela situação. Até uma dica caso vocês queiram fazer. Por que no celular? Porque é onde tá mais comigo, mais parte do tempo do que qualquer outra coisa. Só que não adianta apenas eu sonhar, mas é eu me sentir, eu me imaginar. Porque o nosso cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Por isso que às vezes uma pessoa tem medo de algo e você acha um absurdo, às vezes tem medo de algo e a pessoa é um absurdo. Por isso que a Suzana fala, dinheiro é energia de vida, que a gente pode se sentir realizada no trabalho. E outras pessoas, e muitas vezes eu aprendi que o trabalho era difícil, que dinheiro era sujo, que não sei o quê. Por quê? São coisas que são criadas. Então, a partir do momento que você sente, você já vai criando caminhos dentro da sua mente de, ó, isso aqui é possível, ó, isso aqui é possível, ó, isso aqui é possível. E sabe quando a gente vê em rede social alguém postando alguma coisa e fala, putz, acho que eu senti até um pouco de inveja que eu queria realizar isso? Quando a gente sente esse incômodo, esse desconforto, primeiro, é o nosso ego, né, uma proteção, né, de quero conquistar isso também, mas é a sua mente falando assim, você tá sentindo isso porque você consegue conquistar. Você só não fez, mas você consegue chegar ali. Porque aquilo que a gente nem consegue, que parece que tá inacessível, que não é nem nosso desejo, não faz nem cosquinha. Então comece a se permitir sentir, a entrar em ação e mais do que isso, a trabalhar isso que você não enxerga, porque é o que você não enxerga que pode te impulsionar ou te travar. Eu desejo construir um quadro dos sonhos, então já que terminando aqui,
Procura no Google, na internet, em algum aplicativo que você queira, imagens desses sonhos que você quer realizar, baixa, junta todos eles e coloca no celular. Porque às vezes, olha como a gente se sabota. Às vezes eu fico pensando assim, eu quero construir um quadro dos sonhos, mas para um quadro dos sonhos, eu vou precisar achar figura, vou precisar imprimir, aí não tenho impressora, eu vou precisar enquadrar. A gente vai criando formas de adiar os nossos sonhos por medo do julgamento, por lealdade familiar, porque às vezes eu aprendi que não podia nem sonhar, porque o dinheiro sempre foi desgraça na minha família. E aí a gente vai se sabotando por N questões, como eu me sabotava para não cuidar de mim, falava que não tinha tempo, que não tinha dinheiro, que não tinha não sei o que, não tinha não sei o que, porque mulher guerreira não precisa disso. Eu sou um trator, deixa que eu me resolvo, que até doente eu trabalho. Entende? Então, é sempre pensar assim, eu quero muito isso, ok, o que tem me impedido? Como que eu posso tornar mais leve? Como que eu posso tornar mais prático? E de verdade, gente, se permitam sentir até aquilo que dói. Dentro da mentoria ou na sessão de constelação ou alguns atendimentos avulsos que eu faço, às vezes a gente precisa olhar para algumas coisas que doem, é desconfortável. Só que a partir do momento que eu olho e trabalho com aquilo, é libertador. Então, é como se fosse assim, deixa que eu pago o preço, porque já tá doendo. Eu fui assim, como eu falei, eu fui me cuidar, eu fui trabalhar, eu fui estudar pela dor. Já tá doendo pra caramba, pior que isso não fica, já tô no fundo do poço, a única solução é sair dele ou ficar nessa porcaria aqui. Então, comece a olhar para isso, a olhar para os seus medos, olhar para os seus desconfortos, olhar para os padrões que têm se repetido na sua família, tudo que a gente foi conversando aqui, o que você aprendeu sobre dinheiro, sobre trabalho, tudo, e se permita sentir. Olha para o seu trabalho, o que você sente? Culpa, peso, alegria, desconforto, cobrança, frustração. Olha para os seus sonhos, como que você vai se sentir realizando. E a partir disso, aproveitando que amanhã é segunda, né, o primeiro dia útil da semana, que passo que você pode dar? O que você pode fazer, se possível ainda hoje, mas no mais tardar amanhã, para começar a movimentar? Lembrando que a vida é movimento. O nosso corpo sempre está em movimento. Mesmo que você esteja parado, suas células, todo o seu sistema dentro de você está se movimentando, senão você não ia estar nem vivo. A vida é movimento. Então, que movimentos que você pode fazer para construir uma semana, um mês, uma vida, um dia com resultado, com leveza, em que você se orgulhe. E quando eu falo resultado, não é sair daqui para cá, é que passinhos que eu vou construir para alcançar esse sonho. Porque é isso que acontece na vida de cada pessoa. Você pode ver atletas que ganham medalhas, que ganham campeonatos, o tanto que eles treinam. Você pode ver histórias de pessoas que estão em TV, que estão na internet, enfim. São passos todos os dias para a gente evoluir, para a gente estudar, para a gente se cuidar. Então, finalizando aqui, se você perdeu o comecinho, assiste, vou deixar gravada essa live para vocês. Lembre, como forma de retribuição, depois de clicar no aviãozinho quando tiver gravado e compartilhar, para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Mas, se necessário, assiste de novo, anota, coloque em prática. Não fica acumulando mais conhecimento para você ficar se cobrando amanhã na hora do almoço e falar, putz, olha, a Su falou aquele negócio ali, eu não fiz até agora. Porque não é para mim que você não fez, é para sua vida, é para os seus sonhos. Quando alguém fala para mim assim, eu vou ver isso aí depois, me dói porque eu falo, gente, isso aí é sua vida, são os seus sonhos. E pra gente finalizar, fala isso pra você, pra começar a semana já no adulto mesmo, né? Porque quando a gente não olha pra essas questões, muitas delas são as questões da nossa criança e a gente não consegue ir pro adulto. Obrigada, Franklin! Então fala assim pra você, minha vida, meus sonhos, minhas metas, meu dinheiro, meu trabalho, minha semana que começa agora. E coloca em prática. Conhecimento sem prática se perde. O seu trabalho não precisa ser um sofrimento para você torcer para chegar sexta-feira.
O dinheiro não precisa ser um inimigo, um assunto proibido de ser falado. A sua vida não precisa ser o ó do borogodó. Cuide-se, olhe para você, coloque em prática. E é isso. Fico feliz, obrigada pelos feedbacks, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Assim que eu postar, curtam ali, coloquem seus comentários, que é uma forma de saber, uma forma de retribuição também. E como eu falei, quem quiser aprofundar para olhar para esse invisível, manda um direct falando, Su, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí eu dou um direcionamento, vejo a melhor forma, inclusive, da gente trabalhar. E continue acompanhando que cada vez vem mais coisas por aqui. É claro que aqui é um pequeno passinho do quão profundo é tudo isso que a gente trabalha aqui no Instituto, tá bom? Linda semana pra você. Quarta-feira tem live de novo. Sábado tem constelação em grupo presencial. E é isso. Qualquer coisa manda direct, a gente vai conversando. Eu amo interagir com todos vocês. Lembra depois de curtir, de comentar. E se sentir no coração, a gravação estando disponível, clica no aviãozinho e compartilha com as pessoas que você acha importante chegar essa mensagem. Sinta, se permita sentir na hora de tomar decisão, na hora de agir e na hora de se conectar com seus sonhos. Beijo grande, tchau, tchau!